E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Rafael Cadipani, que é professor titular da EASP-FGV e associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael Cadipani, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado. Bom, e vamos falar do momento complicado da segurança aqui do estado de São Paulo, né? Nós temos visto a letalidade policial, a violência aumentar muito em casos inexplicáveis. Tem a história de jogar o rapaz da ponte, a agressão a uma senhora com um filho, a morte de um menino em troca de tiros, enfim. E teve um reposicionamento do governador, né? De início ele disse que tudo bem, isso vinha desde as operações que foram realizadas na Baixada. Agora ele disse que o discurso interfere no posicionamento e ele disse, inclusive, que se arrependeu em relação à questão das câmeras. Agora o ministro Barroso tornou obrigatório a utilização das câmeras, como aconteceu na época do governo Dória, e de forma ininterrupta. Eu queria saber se você acha que essa mudança de discurso, a utilização de câmeras, pode, de fato, ajudar a melhorar Não se trata nem de segurança, é da postura do policial no estado de São Paulo. Olha, em primeiro lugar, eu acho que é muito bem-vindo quando um político ele percebe que ele cometeu um equívoco e ele muda de visão, né? No caso específico, a gente vê que o governador ele tem adotado uma política de segurança pública que não gera resultados. Os resultados que a gente tem hoje de diminuição de indicadores de furto e roubo, por exemplo, estão acontecendo no Brasil inteiro. Não tem nada específico de São Paulo que mostre uma melhoria. Ou seja, a política dele é equivocada. E o grande equívoco dele foi colocar uma pessoa na gestão da segurança pública, que é uma pessoa que reconhecidamente, historicamente, se fez em nome da truculência policial. Isso mandou um péssimo sinal para a tropa e a gente tem, na verdade, ao fim e ao cabo, um governo hoje que não tem um controle efetivo das suas polícias porque não tem comando na Secretaria de Segurança Pública. Esse é o principal problema. Claro que a questão das câmeras é fundamental, mas não é só a câmera. A gente não pode imaginar que a câmera vai resolver todos os problemas. O que se tinha antes era toda uma estrutura de gestão que preocupava-se em preservar a vida. E esse é um trabalho que foi muito tempo que foi gestado na Polícia Militar. Não é algo que saiu do governo João Dória da noite para o dia. Foram 7 anos de trabalhos da Polícia Militar, criando esse sistema de gestão, criando esse mecanismo de câmeras. E isso, infelizmente, quando ele assume uma outra pessoa, você acaba jogando tudo isso no lixo. Quer dizer, essa história do Brasil de você não ter continuidade na política pública. E o último ponto, o governador diz então que ele quer mudar. Agora a gente precisa ver a ação concreta dessa mudança. E a ação concreta dessa mudança significa uma troca de secretário de Segurança Pública. Você acha que com o DERIT não tem como mudar a mentalidade da tropa, dos policiais? Porque você percebe assim, a questão de utilização de câmeras, esses vídeos que nós tivemos, foram terceiros que filmaram. Então a gente não sabe exatamente qual o grau de violência que está ocorrendo. A gente sabe que os policiais também se expõem ao risco, ninguém está negando isso, o bandido tem que ser preso, também é isso, mas tem uma legislação para isso. Não é você jogar uma pessoa da ponte, não é você dar o tiro porque tem um estudante de medicina exaltado que bate no vidro no retrovisor de um carro, né? Sem dúvida. Eu acredito que a gente tem que fazer uma mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública, tendo uma gestão mais profissional. Hoje a gestão é eminentemente política. Hoje a preocupação que a gente percebe é uma preocupação de agradar prefeitos do interior, de fazer promoções que são promoções que vão ajudar deputados, que vão alegrar deputados, e não uma gestão técnica profissional da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o grande erro do governador Tarcísio na questão de segurança pública, não é uma gestão profissional. E para isso acontecer, ele precisa mudar. Ele precisa mudar a cúpula da segurança pública para ter uma gestão mais profissional. E a gente precisa de um plano e de um programa que lide com a questão da violência policial, que é um problema que acontece há muito tempo em São Paulo e que nesse momento está muito agudo e está muito destacado. Então a gente precisa montar um plano para isso, não vai resolver da noite para o dia, mas ter algum direcionamento. Hoje a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está sem direcionamento e sem estratégia. Agora, houve uma mudança de estratégia total com a saída de coronéis, de cargos de comando, houve até mudanças também nas investigações em relação a ocorrências em que há violência. Então, houve toda uma estrutura meio que acabava sancionando um comportamento mais violento dos policiais. Sim, infelizmente a gente teve uma redistribuição, uma reorganização da Secretaria de Segurança Pública em torno de uma ideologia. O que a gente percebe hoje é que a gente tem fundamentalmente uma Secretaria de Segurança Pública e um exemplo, digamos assim, para o Brasil de como a ideologia dá errado quando a gente cuida com segurança pública. A gente precisa de profissionalismo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo ela tem um longo histórico de construir políticas de forma pensando no futuro. Essa política das câmeras de redução da letalidade era uma política nesse sentido. E quando a gente tem
tem essa interferência, essa ingerência política de uma pessoa que não nutre as condições para ocupar o cargo, a gente tem um problema que a gente tem hoje. Agora, você falou dessa questão de politização, a politização chegou de fato às polícias? Infelizmente, isso é uma coisa que havia sido diminuído nos outros governos, não que tivesse acabado, mas havia diminuído de forma bastante efetiva, e a gente vê hoje uma politização muito grande. A pessoa hoje, um policial, ele não interessa se ele fez uma grande operação, que ele prendeu grandes traficantes. Quem vai ser promovido muitas vezes, principalmente na Polícia Civil, é aquela pessoa que tem o seu apadrinhado político, consegue um deputado para indicá-lo. E isso não dá para sustentar o futuro de nenhuma organização dessa maneira. Então é importante, é urgente você blindar da política partidária, das interferências, principalmente de deputados estaduais, a gestão da Polícia Civil. Agora, São Paulo, ele tem essa sucessão de casos de violência policial, mas ele não é o pior estado na questão da letalidade policial. Então, isso é um problema de Brasil também. Você acha que isso também se assemelha em termos de procedimento, de gestão? Claro, a gente vê que é uma mentalidade, infelizmente. Embora nesse momento a gente esteja com uma questão mais aguda em São Paulo, devido a tudo isso que está acontecendo, por outro lado, a gente vê que a polícia da Bahia, que é de um governo de esquerda, também está longe de ser uma polícia que seja uma polícia do que a população espera. Tem uma mudança de valores na sociedade. A sociedade, ela quer um profissionalismo, ela quer uma polícia profissional, técnica, ela não quer uma polícia truculenta e violenta. E isso a gente vai ter que mudar mentalidades, reconstruir culturas organizacionais e combater subculturas. É um trabalho de longo prazo, mas você precisa colocar a Secretaria na direção correta. Não é o que está acontecendo em São Paulo, não é o que está acontecendo na Bahia. Em outros lugares a gente vê um pouco e, na minha opinião, o que está acontecendo é o esgotamento desse modelo do bandido bom é bandido morto, do tiro, porrada e bomba, que é uma coisa que teve muito presente até muito pouco recente no Brasil. Que se chegou num nível muito elevado de criminalidade, segurança, inclusive era a pauta das eleições municipais, e aí vieram com a receita de que essa violência policial seria um caminho, só que a violência policial pode ser contra a sociedade, contra pessoas inocentes também. Então, essa é uma preocupação. Agora, no caso de São Paulo, além dessa violência, da letalidade, de crimes que aumentaram, porque houve essa diminuição em relação aos homicídios, mas houve aumento de todos os outros tipos de crimes, não é? E o ministro Lewandowski aproveitou até essa discussão agora do momento da segurança para levantar a importância da PEC da segurança, de constitucionalizar um sistema unificado de segurança pública, seria o SUS da segurança. Você acha que esse é o caminho? Acho que isso é uma questão que tem que ser feita. A gente tem que ter um SUS da segurança, o SUSP, né, o Sistema Unificado de Segurança Pública, mas isso vai demorar muita conversa, muito diálogo, uma construção política de uma política nacional de segurança pública em que os estados tenham uma participação efetiva. O governo federal acordou para a coisa finalmente, né, porque a gente passou aí 2 anos praticamente sem o governo federal lidar com o assunto. A gente tem que ver também que as gestões de esquerda de segurança pública, elas não são boas gestões, né? Elas são gestões que têm muito essa truculência, isso também fica colocado. Muda-se muito a cor partidária, mas a lógica permanece a mesma. Não tão ruim como está São Paulo, porque São Paulo a gente está vivendo um cenário onde você teve coisas muito profissionais acontecendo e você tem uma gestão agora que é completamente amadora. Então a gente precisa mudar e fazer com que a coisa volte nos eixos que estavam anteriormente. E tem um outro problema também que são as facções criminosas, né? Do PCC nós tivemos aquele caso ousado no aeroporto aqui de São Paulo, que não é uma exceção, não é? A gente sabia que agora tinha na delação o envolvimento de policiais civis, de policiais militares, fazendo segurança. Agora eles estão sendo investigados por envolvimento, por cobrança de propina. Um dos integrantes da segurança do governador Tarcísio foi afastado também, porque ele estaria esquentando dinheiro para facções. Então tem uma infiltração do PCC que também tem de ser combatida, não é? É urgente. O enfrentamento ao crime organizado tem que ser uma estratégia fundamental de política de Estado de segurança pública no Brasil e no Estado de São Paulo. A gente vê que o Ministério Público tem feito ações, a Polícia Civil faz ações, a Polícia Militar faz ações, mas a gente não vê uma integração dessas ações. Fica cada um fazendo a sua coisa em separado. Disse muito que é por causa da contaminação dos agentes públicos, então a gente precisa ter uma descontaminação. Precisa ter um governo sério, um governador com vontade política para fazer a limpeza das instituições de Estado que podem estar comprometidas com relação ao crime organizado. Esse caso de Guarulhos é um absurdo, é uma coisa completamente inaceitável e a gente precisa de um plano de modernização das nossas forças policiais, não só das forças policiais
policiais, a gente precisa também que Ministério Público e Justiça assumam a sua responsabilidade na segurança pública. A corrupção também acontece no Ministério Público, também acontece na Justiça. A gente precisa fazer uma limpeza na questão da corrupção, que o crime organizado está muito estruturado, está muito organizado, tem muito dinheiro e está, infelizmente, influenciando muito a realidade das pessoas. Se chega a se infiltrar na polícia e você compromete muito mais qualquer estrutura de segurança, porque aí tem até vazamento de informação. Claro, não existe crime organizado sem agentes do Estado participando disso, né? A gente viu recentemente que uma pessoa que trabalhava no Ministério Público foi presa porque vazava informações para o primeiro comando da capital. Então, um combate efetivo ao enfrentamento ao primeiro comando da capital, ao crime organizado, é fundamental. Esse governo ele mostra interesse em fazer isso, mas precisa fazer isso de uma forma profissional, de uma forma organizada, de uma forma estruturada, com uma Secretaria de Segurança Pública organizada em diálogo efetivo com o Ministério Público e não em competição entre os agentes que fazem parte desse enfrentamento ao crime organizado. Perfeito. Eu conversei com o Rafael Cadipani, que é professor titular da EASP-FGV e associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Com vocês.